não se mobilizou para o jogo. Eu acho que o Grêmio deixou com que o ambiente externo impactasse os jogadores e não blindou esse ambiente. Olha, nós estamos tirando um pouco do mérito do Internacional aí. Eu achava que o Bastante. Grêmio não competiu. Tu achou que o Grêmio competiu? Não. O Grêmio não talvez conseguiu o Grêmio competir por uma questão técnica. Aí, é isso que eu Esse quero é o dizer. detalhe. Talvez o Grêmio não tenha conseguido competir. Por que tu Talvez acha o que o Inter tenha Ronaldo jogou melhor? o movimento do... Lembra que a gente falava ainda, eu acho que foi ontem mesmo aqui no programa ou na sexta-feira, que a gente falava sobre o Inter jogar com 3 atacantes e mais o Alan Patrick e 2 volantes, que isso poderia ser perigoso. E nós chegamos a comentar o seguinte: depende do movimento também dos ponteiros. Claro. Porque o que o Inter precisa para neutralizar o Grêmio é preencher esses movimentos de meio campo. Daqui a pouco, o Carboneiro faz o que ele fez no jogo de ontem. Porque ele era um ponteiro que vinha muito pelo meio. Isso claramente determina alguém mais nesse meio campo do Internacional para tentar neutralizar o Grêmio. E pode surpreender o Grêmio. Eu acho, Silvio, que a gente cometeu um erro como, enfim, observadores desse processo, e aqui eu tô me incluindo. Poderia até ser egoísta não me incluir, porque acho que das mesas redondas que participei, fui sempre o cara que tentou botar o pé no freio e dizer que era um jogo equilibrado, que não via esse favoritismo tremendo ao Grêmio. Eu acho que a gente analisou muito mais a questão da empolgação do torcedor, das contratações, de como os jogadores estavam atuando no individual, do que de fato analisar um time de futebol. Porque quando entram em campo duas equipes, como tu bem citou, Silvio, de forma muito assertiva, a organização conta muito. E não deu para ver organização em 2 jogos do Campeonato Gaúcho, contra São Luís, São José e Avenida, e não deu para ver a organização do Inter contra o Inter de Santa Maria. O Inter até teve dificuldades contra o Inter. Exato, então não deu para a gente avaliar esse aspecto. E eu acho que a gente se deixou levar por essa análise do individual, que o Grêmio sim tem melhores jogadores, e ignorou completamente o fato de que o Inter poderia apresentar o fato novo que apresentou no Clássico Grenal, que é uma superioridade coletiva. Eu, inclusive, me surpreendi, Silvio, com tamanha superioridade tática do Inter e técnica. O Grêmio, ele entrou em campo e ele não fez aquilo que era óbvio que ele tinha que fazer, que era marcar o Internacional em cima. O Grêmio não pressionou o Inter em cima, deixava buraco na saída de bola. O Inter saiu tranquilo, tocando a bola com o Rocher, com o Vitor Gabriel, com o Ronaldo participando bastante, com o Alan Patrick. Então, eu senti muito essa diferença tática, e aí eu concordo com o Caliel. Acho que o grande derrotado do Grenal é o Luiz Castro, e reitero aquilo que eu disse também ao longo da semana, que o jogo era pouquíssimo importante. É claro que é importante a gente ver a movimentação, ver como os técnicos estão trabalhando, mas eu sigo aqui no meu discurso, acho que o principal é o Campeonato Brasileiro, e esse jogo pode servir, na minha opinião, para escancarar para o Grêmio que talvez a principal contratação seja um volante para jogar ao lado do Arthur. Olha só, e aí discordando um pouquinho de ti sobre a questão da repercussão do Grenal, da importância do Grenal. Olha o que o Grenal, encerrado o Clássico, determinou. O que ele determinou? Quase que uma hecatombe no Grêmio. É que a gente está sendo... que a gente está querendo determinar tudo. A gente está querendo determinar tudo, esse é o problema. Talvez a gente tenha que pisar um pouco no freio. A gente quis determinar que o Inter ia ser goleado. Agora a gente quer determinar que ninguém do Grêmio serve. Isso. Vamos botar um pouco o pé no chão. Calma, mas olha como repercute que já tinha gente, principalmente influência, dizendo o seguinte: tem que demitir o Luiz Castro. Isso aí é sério? Vocês não ouviram isso? Vocês leram isso? Eu não ouvi. Como é que pode eu ouvi isso, no pré-jogo da Band, algo parecido. Mas era no Inter. Opa. Não, a tese que eu ouvi pelo lado... Quem disse que o Inter teria que demitir se perdesse o Grenal? Que se perdesse os 2 jogos estaria balançando, pesolando. Não, mas eu não disse que teria que demitir, que tinha que demitir. Diferente. Disse que estaria balançando. Então, não tem nada a ver com o que eu falei. A tese, estava errado igual. A tese que eu ouvi hoje é que técnico estrangeiro não dá certo no Grêmio. Isso eu ouvi por parte. Mas já? Cara, não pode isso. Não, eu acho que é muito precipitado, é claro. Mas... E nem pode o Internacional entender que, tá tudo resolvido por aqui. Tudo bem, Silvio, mas assim, aliás, tu fala da questão técnica, são jogos tá? de 3 em 3 dias, não, cara. Tudo o que bem. vai acontecer de mudança, vai lá em cima, vem aqui embaixo. Vem irritação, vem euforia. A minha intenção não é tirar os méritos do Inter, eu não vou fazer isso porque o Inter foi superior desde o primeiro minuto, tá?
Agora, eu acho que, sim, o resultado do Grenal passa muito pela forma como o Grêmio lidou com o Grenal. O Grêmio foi pro Beira-Rio como se... o Inter lidou também. Também. Só que por que eu pego o aspecto principalmente do Grêmio? Porque se o Grêmio tivesse entrado em campo com a mesma postura que os jogadores do Inter demonstraram, a individualidade ia fazer a diferença. Claro. É que assim, ó, corda Aí esticada... o meio campo do Grêmio ia marcar se o Grêmio tivesse atitude. Não, mas é que o Não, meio eu tô campo mal falando- escalado passa pela soberba do treinador, Exato. entendeu? Tu sabe quando que começou a A soberba soberba? foi geral, não foi só dos A soberba atletas. começou quando, durante a última semana, neste programa aqui, a gente alertou todos os dias. O Silvio colocava em pauta. Como que o Grêmio vai marcar com o Thiago e Arthur? Sim. Não falava isso? Sim, eu falei. Qual foi a resposta do Luiz Castro pro questionamento de toda semana? Marcação? Como assim marcação? Pois é, mas Isso é agora uma tu tá falando em soberba. soberba. Não, Antes mas do vem jogo cá, tu dizia que seria uma goleada. O que tu fizeste também durante a semana em relação Mas é. ao jogo em todos os teus espaços? Mas o Caliel não Mas diz joga. aqui, cara. O Caliel não Sim, joga. mas o que eu quero te dizer é que a soberba daqui a pouco também se instalou fora do ambiente Claro, do Grêmio. mas com certeza. Mas eu Fora posso do ambiente falar. do Grêmio. Mas Porque eu tu posso tu, por falar. exemplo, antes do jogo que o Soda tava falando, tu tava já imaginando E eu tô certo. a saída do E eu tô técnico certo. do E eu tô Internacional. certo, sabe por Porque quê? tu disseste que o Grêmio ganha, ele vai perder para o seu Atlético Paranaense, esse tipo de coisa, Não cara. foi isso que eu falei, Silvio. Então, não. então não foi isso que eu falei. pra gente E ter assim, bem ó, didaticamente o que E tu inclusive disseste. o Sonda disse que eu tô errado, dando um exemplo, mostrando que eu tô certo. Porque tu mesmo, Sonda, tá trazendo o exemplo de que estão pedindo a saída do Luiz Castro. Ou seja, se o Inter tivesse perdido o Grenal e perdesse pro Atlético Paranaense, foi esse o cenário que eu apresentei, ele seria colocado também em dúvida. Não é eu que tô Mas eu não dizendo... disse que tu tá errado, eu disse que Acabou de eu falar que acho um eu tava absurdo errado. isso. Não, então tá. Eu também acho um absurdo. Mas eu tava falando sobre a realidade, não sobre o que eu quero ou o que eu penso. Entende? O Grêmio acabou de perder o Grenal e o Silvio ouviu hoje que tem que demitir o Luiz Castro, o cenário que Não, eu ontem à apresentei... noite. Então, Ontem o à cenário noite que eu já comecei apresentei a ver ontem isso. no Jogo Aberto, o Luiz Henrique estava apresentando, foi se o Inter perder o Grenal e perder para o Atlético Paranaense, vão começar a questionar o Pesolano, porque depois a sequência é muito dura. É assim que as coisas acontecem aqui. É errado, Sonda, eu concordo contigo. Mas é assim, infelizmente. E acho que a gente precisa fazer diferente, trazer uma outra ideia. Tu vê, o Caliel... Hoje eu vim para te provocar. Claro, vamos lá. Tu fizesse um levantamento jogo a jogo do Internacional. Pelo teu levantamento, o Inter teria hoje uns 2 pontos no campeonato. O que era certa derrota no Grenal, Essa aí não tem como se defender, Hã? Calhão. Eu fiz na primeira rodada. Qual foi? Vamos lembrar? Era A 2 soberba- Não, na E a primeira rodada soberba é do não, Luiz os primeiros Castro. jogos. Sim. Vamos E a lembrar. soberba é do Luiz Castro. Primeira rodada. Ô, Daniel, deixa eu te falar uma coisa. primeira rodada. Primeiro que não é soberba, eu posso fazer qualquer tipo de análise. Quem tem que ter a responsabilidade acima de tudo dentro de campo é o Luiz Castro. pra Não, mas tu deixar também de pode ter entregar. responsabilidade na Não, tua Eu, análise. no Isso, mic- isso aí. eu no- Também pode ter eu- responsabilidade não, na tua análise. O que eu estou falando é o seguinte, Posso apontar o não vem dedo com e não essa. assumir O que eu seu estou erro. falando... Não vem com essa, o não. que Eu vou estou falar o falando que é eu quiser. seguinte, Vamos deixar claro, eu posso tá? falar no microfone vem que o com Grêmio é essa, não, eu favorito. vou falar o que eu quiser. Não, eu posso falar no microfone que o Baixa, Grêmio é baixa, favorito, peraí. tá? Eu posso falar no microfone que o Grêmio é favorito. Sabe quem que não pode tratar de favoritismo? O Grêmio. O Grêmio não pode deixar o ambiente externo Caliel. se afetar. Eu posso fazer uma análise, Silvio, de Pode. que o Arthur é um jogador que o Inter não tem, o TT o Inter não tem. Pode, né? mas tu eu não. posso. Mas tu foi além disso, tu escrachou. E tu fez questão de fazer um levantamento jogo a jogo do Internacional. Quanto é que tu disse que seria Internacional e quem? Na estreia? Não sei, mas ia perder o Novo jogo. Hamburgo. Falei que ia ser empate. Era empate. E quase empatou. Olha, o quase empatou. Não, Agora não, o vamos ficar C nessa. não existe. Tu dissesse isso aqui, eu então quero não vem com saber C. quantos pontos Não no vem teu com C. levantamento o Inter teria até o Grenal. Com um detalhe. Quantos O pontos Inter- até o Responde a Grenal? pergunta do Silvio, Peraí, Rolando Lero. tô falando com o Silvio. Responde a pergunta do Silvio. Essa aí tem que Amado reconhecer mestre. que errou. Deixa eu só Caliel, fazer uma tem que observação. reconhecer que Eu errou. estava errado, mas o levantamento que eu fiz... Repete. Eu estava errado, mas não. o levantamento... Eu também Corte! erro. Eu também Esporte erro. Band RS, corte! Tava errado. Mas, com um detalhe, a projeção que eu fiz foi considerando do Inter seguir à risca o seu planejamento com o time reserva. Foi ou não foi? Ah, não lembro dessa Eu vírgula aí. também não me lembro. Não, não foi. Eu também não lembro. Foi sim. Essa vírgula aí. Foi sim, gente. Eu Não fiz foi, essa não foi. projeção antes da primeira rodada e o Inter tinha dito que ia atuar os 3, 4 primeiros Ah, mas jogos. tu botou o Grenal com como derrota os do Inter. jovens. Botou o Grenal como derrota. Quase todo mundo colocou. Ah, tudo bem. Qual é o Então problema errou, mas a disso? gente errou. Fala, errei. Sim, eu falei, eu errei. Acabou. E qual é o problema de eu falar que o Grêmio era favorito? Eu vou só te pedir que tu abandone essa profissão de vidente. Porque tu já Erra exercitou todas, isso é. no final do Campeonato Brasileiro, dizendo que o Inter ia fazer
42, 43 pontos e estaria rebaixado. Ele é o Francisco Dizia assim, ó, Cuoco, o astro. Agora Astro. tu terminou o ano como vidente e começou o ano como vidente. Quer dizer, tu ia morrer de fome, cara. É verdade. Tu ia morrer de fome, Silvio, não é mas- possível. mas Então eu- para por aí. Mas eu vou te dizer assim, ó, não querendo defender o Caliel, que eu acho que tenho certeza, nos resultados tu errou tudo e eu tava contigo nessa, mas né, a gente se quebrou. Só que Tu também? Eu não lembro. ali tinha torcida também, né, Caliel? Como assim? Da Como minha assim? parte. Não entendi. Da minha Como parte. assim? da Não minha entendi parte, também. Da minha parte. Mas, ô Silvio, eu acho assim, ó, a gente tá aqui pra dar opinião, tá? E a nossa opinião muitas vezes vai se confirmar e muitas vezes não vai se confirmar. Então, semana passada, quando tu perguntava quem é o favorito, quem vocês acham que vai ganhar, a gente se posicionava. Eu acho que é melhor a gente se posicionar, mesmo que daqui a pouco não confirme, do que ficar no muro. Sabe? Tem gente que tá a vida inteira, quanto que vai ser o Grenal? 1-1. E esse Grenal, 0-0. E esse, 1-1. Cara, sabe? Daí é muito fácil. Daí depois do jogo eu só cobro, aponto o dedo pros outros. De uma coisa que eu até falei, cheguei a falar ontem, Silvio, na transição do Bandeirantes FC pro jogo aberto, uma coisa que o Yarley havia falado, né? E que a gente, durante a semana, até pela questão do favoritismo do Grêmio, pouco valorizou, que era o fato de que o Internacional, jogando em casa, ele iria partir para cima. Pepão com a família aí. O Inter iria partir para cima do Grêmio. Sim. E ao partir para cima, ele tirou do Grêmio o que o Grêmio tem de melhor, que é a posse de bola. O Inter não permitiu em momento algum que o Grêmio tivesse tranquilidade para se organizar. O Inter perdia a bola rapidamente, retomava. Só a partir dos... Até anotei no cronômetro. Dos 30 minutos é que o Arthur conseguiu controlar um pouco mais, fazer aquelas diagonais que ele faz com os pontas. O Thiago apareceu. De resto, a posse de bola foi de 68% em dado momento. Então é isso, né? O Inter eliminou o que o Grêmio tem de melhor, a posse de bola, por conta de uma ação muito propositiva. E aí você destaca bem, a atuação do Carboneiro foi fabulosa. Não apenas no sentido de anular completamente o Marcos Rocha, mas ser também um cara que afunilava, né? E aí se juntava ao Alan Patrick. Aí ele preenchia espaço. Exatamente. Se juntava ao Alan Portanto, o Grêmio Patrick. ficava inferiorizado Isso. tecnicamente. E aí no se já era espaço do meio. difícil marcar o Alan Patrick, só que é um cara de uma inteligência absurda para fugir da marcação. Aí o Grêmio não achava o Alan Patrick, não achava o Carboneiro e daqui a pouco não achava o Vitinho pelo outro lado. Ou seja, a posse de bola, que é a grande marca do Grêmio, inexistiu. Essa questão do Alan Patrick ela é interessante, né? Talvez essa aí seja a grande derrota do Luiz Castro no Clássico, né? Porque geralmente um treinador que já trabalhou com determinado jogador, ele sabe, tá, do potencial dele e sabe como marcá-lo na maioria das vezes, né? O Alan Patrick jogou livre. Ele jogou solto.